E assim, os meus pais, meu pai, ele foi muito ausente, mas tinha uma. Depois eu entendi. O meu pai ganhava muito pouco. O meu pai, ele trabalhava como apontador em construção civil. Ele trabalhava como alguém que liberava ambulâncias no hospital público do estado. Então, ele trabalhava muito. Ele trabalhava plantões e, quando ele não estava no plantão do hospital, ele estava na construção civil, fazendo a ponta. Ele tinha uma função de apontador. Então, ele trabalhava muito. Então, eu só via meu pai uma vez, umas 3 vezes na semana. E tem uma coisa que eu também não esqueço. Ele ganhava tão pouco e ele vinha com um saquinho de bala. Sim. Um saquinho de bala para 2 filhas. Então, ele chegava, eu via. Ele colocava aquelas balinhas num determinado local, na mesa, ele contava aquelas balinhas e ali ele cortava aquele saquinho de bala, colocava um tanto num saquinho, outro tanto no saquinho. Ele talvez não tivesse percebido o quanto a mãe dele gerou de mal às netas. E depois eu soube que ele também foi muito machucado. Por quê? Porque ele recebeu as características do pai dele. Meu Deus. Então a história se repetia. A história se repetiu. Meu Deus. O filho sofreu. A neta. Imagina, o filho sofreu da própria mãe. Sim. Depois eu fui entender que ele também não teve uma vida muito fácil. Uhum. Né? Enfim, não tem jeito. Não tem jeito, pode de tirar. Contar essa história, Sim. Né? Porque as emoções, elas vêm, né? Sim. A memória, ela vem. Bom, e aí eu comecei a estudar muito. Eu queria. O Colégio Pedro II, ele me facilitava pela qualidade do ensino à época. Sim. Tanto é que eu passei de primeira em 3 faculdades. Eu queria ser engenheira química. E passei para engenharia química. Eu dava aula. Interessante. Como é que nós estudávamos no Colégio Pedro II? Aqueles que tinham... Obrigada. Aqueles que tinham... Obrigada, Bruce. Aqueles que tinham facilidade em determinadas matérias, nós fazíamos grupos de trabalho para poder dar aula. Eu dava aula de engenharia química. As tabelas periódicas eu sabia de cor. Eu nunca pegava um livro. Eu montava. Meu Deus! Coisa de maluco. Muito CDF. Quando eu falei isso para os meus filhos, que isso, mãe? Coisa mal... Eu falei, mas eu decorei. Eu tinha tudo. Eu montava toda ela, com todas as combinações e os nomes. Fazia. De tanto que eu gostava. Aí eu dizia, você é engenharia química, e passei. E fiz um pouco de engenharia química. Mas só que eu queria trabalhar, que eu queria ter meu dinheiro. Aí eu fui fazer prova para os Correios. Eu tinha 18 anos de idade, 19 anos de idade. Uhum. E passei em primeiro lugar. Nossa, primeiro lugar. Primeiro lugar, num concurso a nível nacional. Tanto foi que eu tive o privilégio de escolher aonde eu queria trabalhar. E eu escolhi. Eu morava na Tijuca, eu queria trabalhar na agência da Tijuca, ficar perto da minha casa. Nossa. E eu escolhi. E quando eu fui trabalhar naquele lugar, eu disse assim, não vou ficar aqui muito tempo, porque eu vou subir. Mas eu estava fazendo engenharia química. Uma engenheira química nos Correios, eu acho que não tem muito... A ver, não. Muito a ver. Aí eu pensei assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar para administração. Aí eu fiz prova para administração, passei e fui fazer administração.
porque eu queria subir. Mas aqueles impulsos tinham a ver também com a história da minha vida. Porque eu tinha que mostrar que eu não era uma pessoa à margem Sim. da sociedade. Eu era alguém. Era uma forma de provar o seu valor. Sim, sim. E aí eu fui fazer administração, eu comecei a subir nos Correios em 1989. Eu fiz uma prova para administradora, porque eu entrei no nível técnico, né? Eu entrei com 19 anos no nível técnico, ainda não tinha. Eu acabei o curso, eu acabei a faculdade de administração. Eu fiz prova para administradora e passei também. Meu Deus. Aí fui ser administradora de Correios. Mas aí, como eu, no curso de administração, eu comecei a despontar um pouco na área de análise de sistemas. A professora que dava aula de análise de sistemas Sim. no curso de administração me convidou para ser monitora. E depois falou assim, por que você não faz uma pós-graduação na PUC? Eu fui fazer. Eu fiz um concurso para a PUC, passei, fui fazer análise de sistemas na PUC. Meu Deus. Mas tudo isso, o que me impulsionava, na verdade, era o fato da marginalização. Aí você dizia assim, mas e aí? Como é que você resolveu isso? Agora você já era não era mais adolescente, já era adulta? Eu era adulta. Mas com as dores. Mas eu continuava com dores. Eu continuava a não pentear meu cabelo na frente das pessoas. É mesmo? Já adulta, 20 e poucos anos. Né? E já com alguns, vamos dizer assim, alguns produtos que já ajudavam, né? Quando criança eu não tinha, mas já adulta já tinha. Mas eu tinha uma série de bloqueios. E eu entendia que eu, sendo alguém, eu poderia diminuir os bloqueios. Mas, na verdade, eu não era feliz. Eu trabalhava, eu tinha um salário até bastante razoável, eu já era administradora, depois eu fui implantar um sistema dentro de uma área nos Correios, como analista de sistema. Então, eu era administradora, mas tinha a função na área de TI dos Correios. E ali, o gerente gostou tanto do meu trabalho que me convidou para eu gerenciar aquela área. E eu fui. Só que era uma área de qualidade. Eu falei, mas peraí, eu sou administradora, analista de sistema, vou gerenciar uma área de qualidade. Então vou fazer o seguinte, vou fazer uma pós-graduação em qualidade. Fui fazer. Aí fui fazer uma pós-graduação na FIA-USP. E depois eu fui fazer outras pós-graduação na UNB. Então esse acúmulo, mas tudo isso, essa busca... Era por causa de uma falta. Era por causa de uma carência muito grande, Jenny. Meu Deus. Uma carência. Porque eu, quando criança e adolescente, eu fui tratada como nada, como ninguém. Então, eu tinha que provar para mim que eu era alguém. E aí, eu conheci a coisa mais importante. Jesus. Aleluia.